Bom dia! Hoje vamos receber mais uma vez o nosso guru financeiro, né, Suzana? Que é o Marco Zanini. O Marco Zanini é o CEO da Dynamo Networks, uma fabricante de HSM, mas tudo em relação a mercado financeiro, a gente consulta ele, porque ele está sempre por dentro de tudo que está acontecendo lá no Bacen. Então, hoje, nós estamos recebendo mais uma vez ele, e a pauta de hoje vai ser sobre o real digital. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre real digital e blockchain. Enfim. Aí a gente vai falar também de criptomoedas. Com ele a gente pode falar qualquer coisa do mercado financeiro. Bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia, Suzana. Super prazer falar com vocês, com todos os assinantes do Crypto ID. Você sabe que eu adoro muito conversar, bater esse papo com vocês. Dura é a gente fazer uma conversa curta, né? Não, conversa curta com você não dá. Né? Não dá. Você tem sempre muita coisa para falar. Bom, então vamos começar pela explicação básica do que é o real digital e também, já engatando uma segunda, falar se o que nós vamos fazer aqui no Brasil, se já existe em outros países. Tá bom, ótima pergunta. Eu acho que a gente está nesse momento de desmistificar, né? Falar sobre o real digital, hoje o mercado ainda tem uma visão ainda muito estreita, né? Sobre o real digital, até porque ele não existe ainda, está sendo montado pelo Banco Central, então eu acho que é uma conversa boa, né? O real digital é o que o mercado chama de CBDC, que é uma moeda digital controlada pelo Banco Central. Né? As criptomoedas, que é uma variável de uma moeda digital, né? Ela é baseada em algoritmos criptográficos. Ela é uma moeda digital também, mas ela não é controlada pelos bancos centrais, né? Ela não é controlada por ninguém. Ela é controlada pelo mercado, né? Então, quando você vai para um Bitcoin, para um Ethereum, enfim, quem controla, não existe um dono, um controlador, né? O mercado compra e vende, existem as empresas de exchange que ficam fazendo essas transações, e aí não existe um controle. Existe o lado romântico bom disso, né, que é fugir do controle governamental, independente da ideologia do governo, mas existe o lado ruim, que isso traz um risco maior para o investidor, né? Vamos pegar o caso do Bitcoin, já teve a $50 mil, hoje está 28, já veio para 11, quer dizer, esse é um mercado de alto risco, de alta volatilidade. Então, ele tem uma particularidade de pessoas que gostam de tomar risco para investimento. O real digital é uma moeda digital lastreada pelo real, ou seja, ele tem uma equivalência de 1 para 1. Um real digital vai ter o mesmo valor de um real normal, né? E ele vai poder ter aplicações financeiras em real digital, assim como eu tenho em real normal, né? Eu vou lá no banco, deposito lá um dinheiro, R$1.000, e quero fazer uma aplicação financeira. O real digital vai funcionar da mesma forma. Eu tenho R$1.000 digitais, eu vou lá e faço uma aplicação em CDB, em poupança, né? Compro ações, sei lá. Para gente que manuseia muito pouco dinheiro atualmente, eu quero dizer papel moeda, a percepção do real digital e do real normal, ela vai ser muito pequena, a diferença dos dois, porque hoje a gente já está acostumado com uma moeda digital, né? A gente transaciona moeda digital. Você vai lá no celular, faz um Pix para pagar uma conta, paga um boleto no Internet Bank. Quer dizer, o real digital, de novo, a única característica dele, né, do ponto de vista de comparação com o real normal, é que você não vai no caixa eletrônico e vai sacar R$100 digitais. Não existe isso, né? Não vai existir um papel moeda do real digital. Ele é só digital, ele é só eletrônico. Mas no manuseio do dia a dia, isso não muda nada para quem estiver transacionando pagamentos e recebimentos com ele. A grande diferença, e talvez esteja longe das pessoas já entenderem isso, é que o real digital vai permitir que você vincule a ele os contratos inteligentes, né? E os contratos inteligentes, no fundo, assim, eu fiz uma comparação ontem, dizendo o seguinte: seria como se numa nota de R$50, ou de 10, ou de 20, ou de 100, você pudesse escrever
coisas nela, coisas do tipo, esse dinheiro eu estou usando para financiar um carro, esse dinheiro só vai ter valor daqui 10 dias, daqui 30 dias, ou ele só vai ter valor, mas ele vai ter que ser dividido em 10 parcelas diferentes. Ou seja, o real digital vai trazer o conceito dos smart contracts, né, os contratos inteligentes, que vai permitir lastrear uma série de transações. Hoje isso para o mercado ainda não é claro, porque, na verdade, os bancos estão montando as ofertas de produto que vão estar baseadas no real digital ainda. Mas se você pegar os exemplos dos testes que já tiveram no Banco Central, no Lift do real digital, teve um grande banco que fez financiamento de veículo com real digital, né? Teve outro banco que está fazendo soluções de FDIC baseado em real digital, enfim. Então, na verdade, a gente está prestes a ter uma revolução no mercado de crédito baseado em blockchain, real digital, mas isso ainda não está muito claro para a população, né, do dia a dia. A única coisa que pode estar clara é que vai ser uma moeda eletrônica e que não tem diferença nenhuma para o real normal. É muito interessante isso tudo que você está explicando. Quer dizer, aqui na minha cabeça vieram uma série de dúvidas, mas vamos para outra pergunta. Você deu uma entrevista recente para Exame, em que você fala que o mundo cripto apresenta uma complexidade maior em termos de segurança de chaves pessoais. Explica para a gente melhor o que é isso. O que você quer dizer com isso? O mundo cripto, o mundo de ativos, vou chamar de ativos digitais, né? O mundo de ativos digitais, cripto é um pedaço disso, mas o mundo de ativos digitais, ele tem uma diferença de concepção na nossa cabeça. Hoje, o que a gente, por exemplo, quando eu vou entrar no banco, né, num banco, no meu internet banking e tal, eu vou lá e digito a minha senha, ou ele faz uma autenticação biométrica minha que vira um código, enfim. Ou eu vou assinar um documento, eu tenho lá uma chave que pode ser um certificado digital, ou é uma junção de coisas, né? O meu endereço IP mais o meu e-mail, blá, blá, blá. Ok. Toda vez que a gente desconfia que a nossa chave pode ter vazado, que a sua senha, que alguém descobriu a sua senha, vamos fazer assim que é mais fácil de todos que não vão nos ouvir entender. Então, se eu desconfio que minha senha vazou, que alguém viu eu digitar, é muito simples, eu vou lá e mudo a minha senha. Por mais seguro que eu tenha guardado ela, né, não contei para ninguém, guardei num cofrinho, enfim, né, se eu desconfiar que alguém desconfiou, que alguém sabe minha senha, eu vou lá e troco a minha senha. Vamos para o mundo financeiro. Quando eu vou assinar uma transação financeira de cartão de crédito, ou de TED, ou de Pix, que é o mais famoso hoje, e eu estou desconfiado que, de alguma forma, minha chave de assinatura, minha senha de assinatura vazou, eu vou lá e revogo essa senha, essa chave, e emito uma chave nova. Quer dizer, ela pode ter um dano, e eu posso conter esse dano, ele pode ter sido 0 ou não, né? Mas eu contenho ele, eu vou lá e troco a minha chave. No mundo de ativos digitais ou de cripto, Suzana, como você chamou, porque fica mais fácil as pessoas entenderem, não funciona assim. A chave, né? Vamos chamar de senha, mas eu vou chamar de chave, porque a gente precisa começar a mudar o conceito. A chave, ela é o dinheiro. Quer dizer o seguinte, você não tem uma chave que acessa o dinheiro. A chave é o dinheiro. Ou seja, quando você vazar, você perder aquela tua chave, alguém pegar aquela sua chave, ela pegou o seu dinheiro, né? Aquele dinheiro é o portador de quem? De quem tem a chave. Exato. Então, a custódia disso passa a ser muito mais importante. Vamos fazer uma comparação com o mundo real nosso, tangível. Você tem lá um bolinho de notas de R$100 e você guardou ele na gaveta. E você tem um cheque de R$1.000 que você guardou na gaveta, né? Se o cheque sumir, você for muito rápido, você vai lá no banco, susta o cheque, né? Você avisa o gerente que não pode ninguém sacar aquele cheque porque ele foi roubado. Quer dizer, você tem uma medida de proteção que você ainda pode tomar. Se o cara roubou o bolinho com 10 notas de R$100, acabou, né? Ele levou o seu dinheiro embora, não tem para quem chorar, tá certo? Então,
as chaves no mundo cripto, elas têm um risco adicional, né? Quer dizer, se o cara roubou a sua chave, ele roubou o seu dinheiro. E uma chave pode ter valores diferentes. Pode ser que uma chave tenha R$10, na outra chave tenha R$1 milhão, na outra chave tenha R$10 milhões. Não interessa, a chave é a mesma, é igual, é um arquivo, né? Então, a concepção de segurança para custódia, para guarda no mundo cripto, ela é muito mais complexa do que a gente vive hoje. Eu ainda ouço de clientes, por exemplo, que ele guarda a chave que assina as transações de Pix do banco dele na nuvem. Okay? Ele vai, eu guardo lá na nuvem. Por que não? Isso não tem risco, porque é um banco de dados que tem a camada 1, 2, 3, 5, 10, né, de proteção, tal. Enfim, cada um entende de um jeito. Eu duvido que alguém vai custodiar chaves de cripto na nuvem sem saber onde isso está, porque no final do dia é o dinheiro. O cara tem lá armazenado alguns bilhões de reais e aquele servidor pode sumir e ninguém mais sabe onde está isso. Então, é essa percepção que eu acho que com o mundo cripto que com o mundo de ativos digitais a gente vai acabar ganhando e as pessoas vão ter que absorver essa percepção. Cada vez mais forte. Agora, voltando aqui um pouco para falar sobre o real, a gente tem lido e acompanhado na mídia, né, que o Banco Central abriu os consórcios, eu acho que, se não me engano, são 10, para essa etapa do real digital. Você é o melhor para explicar isso, porque você já participou do SPB, do Pix. Então, e o Banco Central vai repetir, quer dizer, o modelo, né? Ele vai em etapas, enfim, tem todo um processo, protocolo, né, de segurança, enfim. Então, como nós estamos nesse momento no real digital? Qual é a etapa e como são esses consórcios e como a Dínamo está participando do consórcio? Bacana. O Banco Central tem sido... Você tinha me feito uma pergunta anterior e eu pulei ela, desculpa, Regina, eu vou responder junto com essa. Essa criação da moeda digital do Banco Central no Brasil, ela não é única no mundo, não. A maior parte dos bancos centrais do mundo, pelo menos do mundo ocidental, não, porque na China também, os bancos centrais estão criando moedas digitais próprias para, de novo, ele não perder o controle da economia, né? Que quando você vai para um mundo cripto aberto, os governos não têm controle nenhum. Por isso que muitos governos têm proibido a transação de criptomoedas no país, porque você perde o controle, né? A Argentina, por exemplo, está vivendo isso agora, né? Como a inflação está muito alta, né, eles estavam transacionando com cripto para fugir da inflação e preservar o dinheiro. Então, mas só que o governo vai perdendo esse controle. Então, os bancos centrais têm montado moedas digitais próprias, tá? O Banco Central tem sido muito cauteloso, como sempre, né? Eu tenho uma admiração pela lisura dos processos tecnológicos do Banco Central, porque ele sempre segue um script que nem sempre é o mais rápido, mas, na minha opinião, é o mais cuidadoso, como tem que ser quando você mexe com dinheiro. Então, no caso do Real Digital, o Banco Central criou um grupo de trabalho, né, o LIFT do Banco Central, que foi alguns cases que algumas instituições propuseram, né, estudo de case, como é que ia ser, muito ainda do ponto de vista conceitual, né? Aí, passado o LIFT, que terminou, ele abriu agora um prazo para as instituições, né, e quem tivesse participado de um piloto do Real Digital, onde ele falou em 10 vagas, tiveram 36 inscrições de projetos pilotos para participar e ele selecionou 14 projetos. Existem 14 projetos. A gente está participando oficialmente de um projeto junto com o Banco da Amazônia e a Tecban e mais alguns parceiros, e extraoficialmente a gente está apoiando mais 3 projetos na parte de segurança. E alguns, né, 22 inscritos ficaram de fora, inclusive alguns grandes, né, como Caixa Econômica
Federal e mais alguns, mas não significa que ficar de fora não vai ter acesso à informação. O que é esse piloto? Isso é importante. Agora vai se montar uma estrutura real de funcionamento da solução de real digital. O que significa? Significa que o Banco Central vai montar uma estrutura de blockchain, que a gente chama de blockchain permissionado, que é um blockchain fechado, né? Ele tem que ter um grupo de participantes pré-determinado, não é como as criptomoedas, que é um blockchain aberto, público, onde todos podem transacionar. Esse é um blockchain fechado, né, onde os participantes desse blockchain vão conseguir transacionar com o Banco Central o real digital. Então, esse piloto começa agora, a partir de julho, e ele vai durar 18 meses. Nesses 18 meses, nós vamos ter todos... Então, cada um dos participantes provavelmente vai levantar um tipo de infraestrutura, testar a performance, testar se tem alguma falha ou não tem, né? Enfim, vamos estressar o ambiente para saber tudo o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim, para quando, eventualmente, depois dos 18 meses, o Banco Central achar que o mercado está pronto, liberar isso para que todos os que queiram participar do projeto, né, da solução real digital, desse super blockchain aí de moeda digital, possa participar. Lembrando vocês só que lá no Pix, por exemplo, houveram no Banco Central 736 instituições que se inscreveram para participar do projeto Pix como participante direto, ou seja, existe uma percepção no mercado que depois desse piloto, talvez a gente tenha aí algumas centenas ou talvez alguns milhares de participantes nesse projeto do Real Digital. Uhum. Tá. Bom, eu acho que você já até começou a falar sobre o assunto, mas você podia falar um pouquinho sobre quais são as soluções que vocês estão participando, se tem alguma solução específica em cada uma das 10 vagas, como é que a Dynamo entra nesse processo? A Dynamo é um provedor de segurança, né? A gente tenta não fugir muito da nossa competência, embora sempre alguém tenta dar uma puxadinha nossa com um pouco de consultoria e tal. A gente tem duas expertise aqui, a gente tem duas expertise bastante forte, que no Real Digital nós estamos presentes com essa oferta para esses 4 projetos que a gente está apoiando, né? A primeira é o processo do blockchain, da assinatura, da transação do real digital. Nesse processo de transação, onde você compra ou vende ou faz alguma operação, essa operação, como nós conhecemos bem, né, Regina e Suzana, ela é assinada digitalmente, né? Essa operação do blockchain vai ser assinada digitalmente também. Para você assinar essa transação, você vai ter que ter uma chave, não está definido ainda, isso vai acontecer ao longo de junho agora, aonde vai se definir qual vai ser a chave, provavelmente um chute meu, vai ser uma chave CP Brasil. Né? Certamente vai ser uma chave CP Brasil, porque vem com todo o arcabouço legal de assinatura que ela traz, né? Assim como é o Pix e assim como é o SPB. Então, todas as transações que vão ocorrer entre as instituições e o Banco Central, elas vão ser assinadas digitalmente. A primeira proposta, isso está dentro de um blockchain Hyperledger, num sabor dele lá que chama Bezo, que foi o blockchain que o Banco Central escolheu para fazer o real digital, para montar o real digital em cima dele. Então, nós já desenvolvemos aqui na Dynamo um protocolo de assinatura nesse blockchain. Então, hoje, os projetos que nós estamos apoiando vão conseguir guardar as suas chaves de assinatura num repositório seguro, né, e assinar as transações do real digital com essa chave que a gente guardou, com essa API que a gente construiu para assinatura. Essa é a primeira parte. Isso não muda muito do que a gente oferece hoje em relação ao Pix, em relação ao SPB, em relação a cartão de crédito. O que muda é o sabor dessa assinatura, porque ela interfaceia com um ambiente novo, né? Que é um blockchain que não estava no contexto aí do mundo financeiro que a gente vive todo dia. A segunda parte, Suzana, que a gente está oferecendo nesse projeto com os nossos parceiros,
talvez seja a parte que que tem mais brilhado meus olhos, porque, né, me traz um conceito de tecnologia muito grande, que vai ser a custódia, né, dos tokens em si, a custódia das chaves, né, que a gente começa a chamar aqui dentro de casa de tokens, né? Você vai ter que ter um repositório seguro. Quando você transacionar um real digital, você vai ter que guardar esse token seu, com aquele valor, em algum lugar. E aí é a mudança gigante, né? Que é você custodiar esse real digital em algum lugar seguro, que você tenha alguma garantia de que isso não vai vazar. E a garantia, ela está muito ligado a confiança que cada instituição financeira vai ter no repositório que ela quer colocar, né? E aí a gente traz hoje um conceito que é já consagrado no mercado financeiro, que é você custodiar chaves ou custodiar tokens, nesse caso, em repositórios que são certificados por alguém, porque essa é a grande dificuldade do mercado hoje, né? Como é que você avalia se uma tecnologia, se um ambiente é seguro ou não? É muito complexo isso. Cada dia as empresas têm mais dificuldade de ter um corpo interno que tem capacidade de avaliar esse tipo, tanto criptografia quanto repositórios seguros de criptografia. Então, nesse aspecto, você ter um selo, como a gente tem do NIST e a gente tem aqui no Brasil do Inmetro, isso traz uma tranquilidade um pouco maior de compliance para as instituições no armazenamento dessas chaves. Lembrando, as instituições vão ter alguns milhões ou alguns bilhões de reais em tokens armazenados, né? E isso não é dinheiro delas, é dinheiro do correntista, do investidor. Quer dizer, a responsabilidade do ponto de vista de compliance cresce muito, né? Seria como se tivesse um cofre guardando dinheiro efetivo. Agora é dinheiro. Por isso que eu falei que tem uma revolução nesse mercado. Nós não estamos mais guardando chaves de autenticação ou de assinatura. Nós passamos a guardar dinheiro efetivo. E aí, dentro das instituições, eu acredito que a decisão de aonde guardar esse dinheiro vai ser uma coisa que vai extrapolar a área de tecnologia e vai passar pela área de compliance, risco, vai passar pela área de negócio, enfim, né? Vai passar por muita gente a decisão de onde custodiar esse negócio. E aí já vou emendar com a sua segunda pergunta, que é: e aonde vai ser isso? A gente está disponibilizando tanto infraestrutura de nuvem, quanto a gente está disponibilizando infraestrutura on-premises para fazer isso. Uhum. Mas se você quiser que eu dê um palpite, da minha opinião, conhecendo um pouco dos bancos, de como funciona a cabeça deles, nesse mundo específico, todo mundo vai querer ter o máximo de custódia on-premise, porque ele não pode acordar um dia e descobrir que aquele data center virou um cartódromo e aí não tem mais nada lá dentro, e aquele computador que guardava os tokens dele sumiram, né? Então, quer dizer, não dá para você conceber o core do negócio de uma instituição financeira que é gestão de ativos, você largar isso em qualquer lugar, né? Como diria uma ex-presidente que a gente teve, na nuvem, né? Você sabe que fala na nuvem dela. Como assim esse negócio de nuvem? Se chover, né? Acaba resolvendo. Pode dar essa explicação, eu fiquei com alguma... Existe nesse negócio do real digital pode haver redundância de... Pode, não deve, né? Não sei, porque a chave é o dinheiro, como é que você vai duplicar ou triplicar o dinheiro? Não sei. Minha dúvida é essa. A sua dúvida é legal. Bom, pode terminar, depois eu te explico. Não, então, se pode ter redundância. E outra coisa que eu estou pensando aqui é se em cada nó do blockchain vai ter que ter a assinatura. Quer dizer, ele vai lá no HCM, pega a assinatura. Então, esse HCM tem que ter uma performance muito boa, né? Como é que é isso? Impressionante, Regina, como você foi nas duas feridinhas, né? Você foi em duas feridinhas que está em discussão nesse momento, né? A primeira discussão eu vou começar pela segunda colocação tua, tá? Uma das discussões
Tecnologias de criptografia, existem hoje já vários conceitos de criptografia novos, mas o difícil, e o piloto talvez sirva para isso, é garantir que esse ambiente vai ter alta performance, porque sim, todos os nós dessa blockchain vão assinar a transação. Então, o que acontece é que isso precisa ter alta performance, depende do volume de transação, de quantos nós vão existir. Agora vão ter 14, né? Mas daqui a pouco vão ter milhares. Então, você precisa garantir que esse negócio vá ter performance, né? Hoje a gente tem uma experiência nisso, né? Não sei se você é informação pública, no mês de março, o Banco Central processou 30 bilhões de pagamentos e recebimentos no Pix, né? A gente acompanha isso de perto porque nossos equipamentos que estão lá, né? E a gente sabe, né, que esse negócio tem que ter alta performance o tempo todo porque você tem tempo de resposta, enfim. Então, essa robustez de ambiente é uma das discussões do momento, por esse ponto que você falou, que cada nó vai ter que fazer uma assinatura, e todos os nós têm que ser confiáveis, porque se vazar a chave de um nó, ele compromete todos os demais. Então, isso é bem complexo, comparado com hoje as transações de Pix ou de TED, onde cada um assina a sua própria transação, né? Então, é mais complexo, quer dizer, você não pode ter um cara com performance alta, o outro com performance baixa, e não pode ter um confiável e o outro não confiável, né? Então, tem que ser todo mundo na mesma frequência, né? Então, esse ponto, sim. A sua primeira pergunta, qual foi? Desculpa, eu perdi aqui. Você fez 2 tópicos nessa pergunta. Sim, se pode ter redundância. Se der, boa, redundância. Essa é uma segunda pergunta ótima. Por que a gente defende que você rodar isso, você custodiar as chaves em HSMs, em hardwares criptográficos, ela, nesse momento, nos parece mais segura, porque os HSMs, eles têm uma concepção de fronteiras criptográficas. Então, assim, se eu tenho 2 ou 3 ou 20 HSMs dentro de uma mesma farm, né, dentro de uma mesma fronteira tecnológica, eu consigo redundar as chaves nessa farm automaticamente, quer dizer, é a mesma chave, não tem uma duplicação dela, mas ela é replicada em cada um dos X equipamentos que você tem. Ou seja, se um daqueles equipamentos der pau, ou você tirar ele da sua farm, você ainda tem outros elementos, outros equipamentos que tem uma cópia daquela chave. Ele sabe que é a mesma chave, quer dizer, se você apagar ela em um, ele apaga em todos. Se você gravar em um, ele grava em todos, né? Então, ele sabe que é uma replicação, mas você não corre o risco de você perder uma chave porque, eventualmente, um equipamento ele deu falha. Tá? Então, isso para a gente é uma questão fundamental nesse processo. De novo, né? Eu acho que o regulador nosso no mundo todo, ele tem na cabeça como que ele moderniza, preservando a integridade do investidor, né? E você preservar o token, a chave, você está preservando o investidor, você está fazendo com que o cara não corra o risco de perder o dinheiro dele. Então, isso está concebido na arquitetura. Esses 2 pontos que você comentou, do nosso lado aqui da Dynamo, são os 2 pontos mais importantes do ponto de vista de segurança. Entendi. Você falou aí que a criptografia, existem vários tipos de criptografia, né, que vocês hoje em dia já existem, e você falou que a criptografia utilizada para ativos digitais, ela é diferente da convencional, não é isso? Ela pode. Então, essa pergunta é boa, deixa eu tentar contar de alguma forma mais acadêmica. O mundo de cripto começou a utilizar um modelo de criptografia chamado de MPC, né, de Multi-Parts Computation. Na verdade, traduzindo isso, você divide uma chave de assinatura ou de um token em 3 pedaços e guarda cada um num lugar diferente, tá? De forma que você diminui o risco de alguém roubar sua chave de uma vez só.
né, de roubar a sua chave inteira. O MPC, na minha opinião, ele é um modelo ótimo quando você não quer usar um hardware de criptografia para fazer a guarda da tua chave. Embora você já tenha sabores de MPC, onde você guarda um pedaço da chave, um dos 3 pedaços dentro do HSM, né? A gente já tem parceiros hoje que fazem isso, por exemplo, eles usam a tecnologia MPC, mas pegam um pedaço do MPC e guarda dentro do HSM. Mas existe ainda um questionamento do MPC, de modelos de MPC, porque o NIST ainda não certificou esse modelo de criptografia, ainda está em estudo. Talvez, pela projeção hoje, pela percepção nossa, talvez em 2025 ou 2026 já tenha uma regulamentação dos modelos de MPC validados pelo NIST, mas hoje ainda não tem. Então, institucionalmente falando, a criptografia, a custódia de chave única num hardware criptográfico ainda é um modelo mais acadêmico do ponto de vista de compliance, porque ele já é certificado, ele já é consagrado. A gente está falando de 30 ou 40 anos de história de custódia de algum tipo de chave em HSM que nunca foi questionado do ponto de vista de segurança disso. Então, são modelos diferentes. Ainda também existe uma discussão sobre tipos de redes, de blockchains, para você usar MPC por causa de performance. Quando você começa a quebrar a chave em muitos pedaços, na hora de você fazer a transação, isso compromete um pouco a performance. Então, quando você pega redes permissionadas como essa do Real Digital, onde você pode ter um número de nós muito grande tendo que assinar, não se tem ainda uma percepção clara de que se o MPC vai ter performance para isso ou não. Então, a gente tem projetos onde a gente está fazendo com um parceiro que tem MPC e a gente está fazendo projetos onde a custódia da chave vai ser integralmente no HSM. Para isso, Regina, que serve o piloto, tá? Para a gente ir testando tecnologias e ver o que é mais adequado. Por último, nesse quesito, existe um problema que não tem nada a ver com tecnologia, que é um problema de sentimento humano, né? Que é o seguinte: dificilmente um grande banco institucional vai deixar a custódia da chave dele, de um token dele, na nuvem, né? Existe um sentimento de que ele precisa custodiar isso num lugar onde, se amanhã der um problema, ele consegue recuperar as chaves, né? Então, me parece que dividir a chave em pedaços, nesse caso, ela traz um risco operacional um pouco maior, né? Na minha percepção. E aí, isso tudo vai fazer parte da discussão do piloto. Muito bom. Olha, foi uma grande aula sobre o Real Digital. Quanto tempo vai levar esse piloto? 18 meses, Suzana. Tá, começa agora o primeiro evento, que é o Banco Central levantar o nó desse blockchain, vai acontecer no dia 3 de julho. Depois, os 14 participantes vão ter até o dia 14 de agosto para levantar os nós do lado deles, e aí vão começar os testes. E nesse meio tempo todo, reuniões periódicas com o grupo e com o Banco Central para ir discutindo os problemas, as descobertas, o que está dando certo e o que está dando errado. Nossa, isso deve ser um projeto interessantíssimo. Nossa, a tua equipe deve estar né? Brilhando os olhinhos, né? Porque é uma coisa única que impacta em muitas coisas, né? O desafio é manter eles nos andares diferentes, né? Porque tem esse que é já passou, não é mais um hype, mas assim, é um assunto que é cativante, todo mundo aqui está apaixonado, mas não é o dia a dia dos nossos clientes, né? Tem cliente querendo processar Pix, tem cliente querendo assinar contratos eletrônicos digitais, tem cliente querendo custodiar certificado, enfim, a gente está tentando fazer os pratinhos ficarem em pé aqui. Exatamente. Agora, já falando do dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Dino pode disponibilizar o HSM em nuvem, porque você tem, agora sou eu que vou falar dos produtos dele, você tem vários, como é que se diz, produtos
Soluções de HSM, né? Tem um pequenininho, que é o Dynamo Pocket, aí vai crescendo até chegar nos que os bancos usam, mas vocês também têm a solução em nuvem, esse é o teu dia a dia também, né? A nuvem ela é uma realidade hoje, seja porque o cliente acha que aquilo dá um ar ou dá uma impressão de modernidade para ele, seja porque ele tem realmente uma necessidade. Eu acho que a nuvem ela é muito mais solução para o pequeno do que para o grande, na minha opinião, né? Ele iguala a capacidade de consumo de tecnologia do pequeno com a capacidade do grande, né? Fazendo uma comparação, hoje, do ponto de vista de tecnologias disponíveis, uma grande empresa multinacional, um grande banco e uma empresa pequenininha lá de 3 ou 4 pessoas tem o mesmo recurso disponível, né? Isso é um ganho para o mercado fantástico, na minha opinião, é incomparável com qualquer coisa. Quando você vai para uma empresa grande consumindo nuvem, né, eu tenho minhas dúvidas do ponto de vista de custo, né? Precisa fazer um pouco de conta, né? Eu conheço vários casos de empresas que foram para a nuvem com a promessa, com a percepção que ia ter redução de custo e tiveram aumento de custo, né? Porque, enfim, nuvem é igual táxi, né? Você vai rodando e vai bilhetando. Então, não é tão simples assim. E outra, a gestão disso fica mais difícil. Eu vejo as empresas hoje com muita dificuldade de gerir, por exemplo, quem pode dentro da empresa provisionar um equipamento ou não pode, e aí o cara provisiona um equipamento para funcionar 24/7 e a pessoa só usa 5/8, mas paga 24/7, né? Então, ficou um pouco mais anárquico do ponto de vista de gestão. Mas a nuvem é uma necessidade, então a gente levantou já uns 3 anos atrás um ambiente de nuvem, permitiu que muitos clientes entrassem no consumo de HSM, de criptografia, vou chamar assim, que eles nunca entrariam se ele tivesse que comprar um hardware criptográfico e colocar dentro da empresa deles. Um, por causa de custo desses equipamentos, outro porque também tem um custo de gestão, você tem que ter um ambiente para colocar, tem que ter hack, tem que saber, alguém tem que ter o conceito de como usar. Mas não é esse o ponto principal da nuvem, Regina. O ponto principal da nuvem foi o seguinte: a gente percebeu em algum momento que o consumo de criptografia cada dia estava ficando mais complexo para as empresas. A criptografia ela tem muitos sabores, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de assinatura eletrônica, de assinatura digital, né? Você está falando de criptografia, mas ninguém chama de criptografia, chama de assinatura digital. Quando a gente está falando de LGPD, anonimização de dados, a gente está falando de criptografia, mas as pessoas chamam de anonimização de dados. Quando eu falo de assinatura de Pix, eu estou falando de criptografia, mas é um padrão específico do Pix. Então a gente foi percebendo que quando a gente fornecia a nossa tecnologia, a tecnologia de HSM, como NIST determina que todos os fabricantes façam, ela é um produto difícil de consumir para o cliente do dia a dia. Ele precisa ter uma especialização dentro da empresa que muitas vezes ele não tem gente qualificada para desenvolver o que ele precisa para consumir a criptografia. Ou, mais do que isso, o time to market cada dia está mais curto, não dá tempo. Um grande banco, quando ele comprou nossa solução de Pix, ele comprou porque eu já fornecia um assinador Pix pronto para ele, né? E ele não ia ter tempo de desenvolver esse assinador com a equipe dele para atender a regulamentação do Bacen. Então a gente foi percebendo que fornecer soluções criptográficas prontas para o cliente passava a ser uma coisa mais interessante para ele do que comprar um equipamento de criptografia que ele ia ter que desenvolver tudo. Eu brinco que é mais ou menos assim, né? Que nem você ir no mercado, supermercado, comprar uma série de produtos para fazer um prato, né? E você chegar em casa, você vai gastar 2, 3 horas para fazer aquele prato e comer. Senão você fala, putz, eu não tenho tempo para isso, ou eu não tenho expertise dentro de casa para fazer isso. Você vai no restaurante, compra pronto, come e vai embora, né? Então, a gente percebeu. E aí a nuvem para isso foi sensacional, porque nós permitimos hoje que o cliente nosso compre só
ele adquira só a solução que ele precisa, aquele pedacinho, né? Então ele fala, eu quero fazer assinatura de Pix. Para ele não interessa se o equipamento também faz LGPD, se eu faço assinatura digital PAD, SCAD, se eu assino um prontuário eletrônico. Ele só precisa do Pix. Diploma. Então ele só quer aquele módulozinho e ele quer pagar muitas vezes por consumo. Então a gente permite que ele se conecte naquela funcionalidade, que é uma API, né? E no final do mês eu gero um extrato de quanto ele consumiu daquele negócio e mando uma fatura para ele. Então a nuvem, eu digo que ela democratizou um pouco o uso da criptografia, porque, primeiro, as empresas compram só a funcionalidade que elas precisam e, segundo, elas pagam só pelo que elas consomem. Mas, enfim, a gente ainda está assim, a gente ainda tem um mix de clientes on-premises e clientes nuvem, mais ou menos de meio a meio, né? Porque, de novo, né, os institucionais, né, os grandes, eles ainda têm algum apego pela posse da custódia, do que ele quer custodiar, né? Então, por questão de compliance, muitas vezes o cara acaba ficando no on-premises mesmo. Muito bom. Tem mais alguma questão? Não. Olha, quer dizer, questões a gente tem muitas. Aí ia ficar fazendo uma websérie aqui de 500 capítulos. O papo é bom, né? Contagia. Muito bom, é sempre muito bom falar com você, porque você fala de uma forma que, primeiro, você leva informação para quem precisa dela e que entende disso, né? Que está com a mão na massa. Mas também a gente consegue acompanhar, né? Quem não é tão técnico assim, a gente consegue acompanhar bem todo esse processo, enfim, que é complicado, né? Parece complicado. Para vocês é muito simples, mas para o resto das pessoas não é tão simples assim. Bom, a gente queria te agradecer demais, mais uma vez, e até a próxima, né? Até a próxima, Marco. Suzana, muito obrigado. Regina, muito obrigado. Sempre fico super feliz de conversar com vocês. Enfim, né? Vocês comunicam muita gente. Sempre acontece de alguém depois falar para mim, me manda um WhatsApp falando, eu ouvi você lá no Crypto ID, enfim, né? Vocês a audiência de vocês é muito boa mesmo. Então, que bom que vocês acharam que soma, estou à disposição para quando vocês quiserem ter esse papo. Tá bom, então vamos pensar na websérie. E você que está assistindo e gostou, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Se inscreva no canal, tem sempre boas entrevistas aqui, tá bom? Obrigada, Marco. Até a próxima. Beijo. Até. Beijo a todos aí. Tchau.